Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Julia Rodrigues, eu sou da parte de informática do Micromeio. Vou estar aqui na live ajudando com as perguntas que surgirem. Então, quem quiser tirar dúvidas, mandar comentários, só enviar para a gente pelos comentários que a gente responde vocês. Hoje, infelizmente, a Janaína, dona do canal, não vai conseguir participar, mas continuem assistindo. E gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e acompanharem os nossos vídeos. Nós estamos na 20ª edição do Conversando no Micromeio e também quem quiser receber o certificado da live de hoje, só solicitar através da DM do Instagram em até 1 hora após o término da live, com o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Hoje a gente vai falar com a doutora Emília e a doutora Mariana, que vão falar sobre a aspergilose no contexto One Health. E o Marcos vai apresentar elas para a gente. Boa noite a todos, boa noite, Júlia, doutora Mariana, doutora Emília, todo mundo que está aqui agora. São 7h32 de uma segunda-feira, mais uma semana do Micromeio, e retornamos, né, a um assunto dos fungos, o mundo maravilhoso dos fungos, tão em voga agora, né? Acho que a gente estava conversando aqui antes da live, já teve um momento da BAC, do vírus, e agora é do fungo. Então, essa é a primeira palestra da semana inteira, até sexta-feira vai ter muito assunto para todo mundo, tá? Lembrando que o que a Júlia falou, quem quiser o certificado, deixa o nome e o e-mail lá no Instagram. Todas as palestras vão estar gravadas no YouTube, então quem perder essa palestra live aqui pode entrar lá no YouTube e daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, né, Júlia? Ela já vai estar automático lá no YouTube com tradução para inglês, francês, árabe, chinês e marciano. Então todo mundo vai poder ver com a sua tradução do seu gosto. Bom, hoje nós temos duas convidadas, a doutora Emília e a doutora Mariana. Vou apresentar elas aqui. A Emília Ferreira Andrade, bióloga pela Federal do Rio Grande, da cidade do Rio Grande, mestranda também pela cidade do Rio Grande, e trabalha no laboratório de micologia. E a doutora Mariana Rodrigues Trápaga, é bióloga, mestre também em ciência de saúde na área de micologia e doutoranda pela Federal do Rio Grande, e atualmente concorre ao prêmio de jovem pesquisadora da Promega. Ou seja, pessoas muito interessantes e muito importantes falando com a gente aqui. E a gente vai falar sobre aspergilos no contexto de One Health. Ou seja, é bem interessante, a gente já está falando isso de um certo tempo aqui, o conceito de One Health, né? Não existe mais aquele approach compartimentado, só um pedaço, o resto não me interessa. Hoje está tudo envolvido. E a gente vai ver hoje o que elas vão falar com a gente de novidade. Fatalmente, muita gente vai perguntar. Não esqueçam, façam suas perguntas lá nos comentários. E a gente vai botar aqui para elas poderem responder para a gente. Ok? Doutoras, nessa próxima hora aqui de informação para todo mundo, o canal é de vocês. Muito boa noite, obrigado de estarem aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, se quiserem colocando os slides aí para a gente passando. Então, pessoal, boa noite. Desde já, eu quero agradecer a oportunidade e o espaço aqui para a gente estar falando de uma coisa que a gente gosta bastante, que é de fungo. Então, eu e a Mari, a gente vai se dividir aqui na apresentação, a gente vai ter uma conversa sobre aspergilos no contexto One Health. Então, como já foi apresentado, meu nome é Emília Andrade, eu sou bióloga pela FURG e atualmente eu sou mestranda em Ciências da Saúde. A minha linha de pesquisa ela é a resistência de aspergilos e cândida no contexto One Health. E eu também, como já fui apresentada, né, eu sou bióloga, sou mestre e doutoranda em Ciências da Saúde. Atualmente eu estou atuando principalmente nas linhas de novos métodos diagnósticos, principalmente voltado para aspergilose e para esporotricose. E estou entre os 10 finalistas do Prêmio Jovem Pesquisador Promega, onde a classificação final é por votação. Então, se vocês tiverem interesse, é só dar uma olhada no site da Promega, lá tem todos os resumos, todos os vídeos para vocês darem uma olhada e votarem, quem tiver interesse. Bom, então, apresentando um pouco o nosso grupo, essas são as pessoas que constituem ele, como vocês podem ver, majoritariamente composto por mulheres. E a nossa orientadora é essa que está bem no cantinho da tela, a professora doutora Melissa, e ela que é toda responsável, a nossa mestre, carro-chefe, que faz tudo acontecer.
E o nosso laboratório, ele tem 4 pilares da educação, que é a pesquisa, o ensino, a extensão e a inovação. E a gente vai falar um pouquinho deles antes de iniciar o assunto. Como ensino, a gente tem as vivências em micologia médica, da evidência científica à realidade local, na qual a gente faz discussões online sobre os principais temas de infecções fúngicas para alunos de diferentes cursos e universidades. Então, é uma vez por semana, 1 hora que a gente fica ali debatendo sobre determinados módulos de infecções fúngicas. A gente também tem projetos de extensão, que são 2, a Micologia em Foco, que é a popularização da ciência, educação em saúde e atividades lúdicas, na qual a gente tem o Circuito do Mundo dos Fungos, na qual a gente vai para escolas, eventos de educação, que a gente leva um circuito que é de benefícios dos fungos, malefícios, uma série de experimentos. Então, é bem focado para adolescente e criança, e é muito bom ver, assim, o entusiasmo deles em aprender sobre fungo, né? A gente também tem o projeto de extensão, que é as doenças fúngicas na saúde pública, que é o diagnóstico para o HU, que é o hospital universitário aqui, os médicos veterinários cadastrados, o CRAM, que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, e também para a Prefeitura de Rio Grande de Pelotas, que é uma série de capacitações sobre fungos para esses profissionais da saúde. A pesquisa, que é o principal do laboratório, que são desenvolvidas na área de doenças fúngicas endêmicas e invasivas, com foco no desenvolvimento de novos fármacos, pesquisa epidemiológica, métodos diagnósticos, e ali no QR Code tem alguns artigos que já foram produzidos pelo laboratório, que quem tiver interesse é só apontar a câmera para o QR Code que já tem acesso. E de inovação são os novos tratamentos antifúngicos e métodos diagnósticos que a gente também trabalha. Bom, como tem muita confusão sobre quem que é a Universidade Federal do Rio Grande, muita gente confunde com a URGS, que é a de Porto Alegre, do Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a gente é a FURG, que é a do Rio Grande, que é a cidade do Rio Grande. A gente está bem no extremo sul do estado, aqui no sul. Então, a FURG é a Universidade Federal do Rio Grande. Então, entrando um pouco no gênero Aspergillus, ele foi catalogado em 1729 por um padre, que ele era biólogo, e aí ele viu uma estrutura muito parecida com um borrifador de água benta, e ele apelidou de Aspergillum, e acabou ficando o nome do gênero Aspergillus por conta dessa característica que ele tinha semelhante. E, bom, o Aspergillus, quando a gente olha no microscópio, ele tem uma característica bem dele, assim, porque a cabeça aspergilar é o que faz ele ficar muito fácil de ser identificado, porque através do cone de ósporo ele forma uma vesícula, que é essa bolinha redonda, e através dela surgem a métula e a filíade, que é onde surgem os conídeos, que é o que vai infectar posteriormente o hospedeiro. Falando um pouco da filogenia, por cima, ele é um gênero do filo Ascomicota, da classe Eurotichomycetes, da ordem Eurotiales, da família Trichomaceae. E o gênero Aspergillus, ele é muito diverso. E cada revisão bibliográfica que vem surgindo, o número de espécies ele vem crescendo. Então, provavelmente ele tem muito mais do que 350 espécies. Essas que foram catalogadas, né? E o Aspergillus, ele macroscopicamente, a colônia dele é fácil de ser diferenciado de acordo com a coloração da colônia. É claro que o Aspergillus ele tem uma série de seções, só que quando a gente fala de micologia médica, as 4 principais são as seções Flavie, Nigri, Terrei e Fumigati. A seção Fumigati, ela é caracterizada por essa aparência mais azulada do fungo. A Nigri é a aparência mais preta ali da colônia, a Flavie, a verde, e a Terrei, uma cor mais salmão, assim. E na clínica, 90% dos casos de aspergilose, eles são causados pelo Aspergillus fumigati. Então, o principal quando se fala de micologia médica das Aspergillus é a seção fumigati. E, bom,
O Aspergillus, como eu falei, se fosse definir uma palavra sobre ele, seria onipresente, porque ele está em tudo quanto é lugar. O habitat natural dele é o solo, mas ele está presente também no ar, em ambientes internos, externos, ele está presente na água, ele é um decompositor, ele é muito utilizado na indústria farmacêutica, na indústria bioquímica. Então, por ele ter essa série de adaptações, ele teve que desenvolver características para ser possível essa adaptação em vários lugares. Então, aqui eu citei algumas que eu vou conversar com vocês, que é que o Aspergillus ele pode se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Ele produz ascósporos que são ambientalmente persistentes e ele é capaz de produzir inúmeras estruturas reprodutivas e esperar até o momento ideal para se reproduzir. Os conídeos, que são aquelas bolinhas que surgem lá no final da filíade, elas possuem um tamanho muito pequeno, então é muito fácil ser transportado para longas distâncias pelo vento. Então, isso ajuda muito esse carregamento para longas distâncias. Né? E ele consegue também colonizar uma série de substratos sob condições limitadas de nutrientes. Então, um local pobre, ele já consegue se proliferar ali. Em relação ao metabolismo, ele é um importante ciclador de carbono e nitrogênio. Eles não são seletivos, eles crescem numa ampla faixa de condições abióticas, seja pH, temperatura, que depois a gente vai falar um pouco melhor. E ele tem o interesse clínico, né, que advém do fato de possuírem um conjunto de espécies patogênicas. Então, em relação à virulência, como eu falei que esse fungo, ele tá, o habitat natural dele é o solo, no solo ele está exposto a uma série de estresse que ele precisa desenvolver características para sobreviver ali no ambiente. Então, isso também favorece o processo de infecção no hospedeiro. E, como eu falei lá que o Aspergillus fumigati é o responsável por 90% dos casos de aspergilose, isso tem um motivo, que é principalmente as características do conídeo dele. E aqui eu citei alguns exemplos do porquê disso. Ele tem uma capacidade de sobreviver a um pH desde básico ao ácido. Ele consegue tolerar altas temperaturas, então até graus Celsius, já se viu que ele consegue sobreviver. Uma ampla gama de nichos ecológicos ele está presente. Ele forma colônia muito rápido, então de 6 a 8 horas a gente já consegue ver um crescimento. Ele tem um pequeno número de conídeo, de 2 a 3 micrômetros, então ele consegue adentrar o mais profundo dos alvéolos pulmonares no hospedeiro e ali começar a infecção. A melanina, na sua parede celular, protege dos raios UV. Eles se adaptam um metabolismo dependendo da quantidade flutuante de nutrientes. Ele produz biofilmes e bombas de fluxo, que isso está intrinsecamente relacionado à questão de resistência dessa seção. E também eles produzem e secretam no hospedeiro metabólicos secundários. Ano passado, em outubro, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde ela fez uma lista de fungos patógenos, um guia de pesquisa para a saúde pública, em que, dentre os 4 fungos de prioridade crítica, o Aspergillus, o Aspergillus fumigatus, ele estava dentre esse grupo de alta prioridade. Então, como a Emília já comentou, né, o Aspergillus, ele é um fungo que ele está presente no ambiente, então ele é onipresente, como a gente diz, e além disso ele é um fungo oportunista. E a doença que ele causa é a aspergilose. A aspergilose humana, estima-se que ela cometa cerca de 15 milhões de pessoas no mundo e seja responsável por mais de 1 milhão de mortes ao ano. Esse dado é dado pela Global Action for Fungal Infections, que é esse GAF, esse loginho que está aqui, que é uma organização mundial de pesquisa em doenças fúngicas que faz esse levantamento da epidemiologia global através de estudos mais recentes. Então, é um site, quem quiser acessar, é bem interessante. Então, o Aspergillus, ele acomete principalmente a via respiratória inferior, o trato respiratório inferior, e a manifestação da doença está diretamente relacionada à capacidade imunológica do hospedeiro. Como ele é um fungo oportunista, então ele vai causar doença naqueles pacientes que têm alguma predisposição para o desenvolvimento.
Posso fazer um comentário? Claro. Bom, começando a bater o papo aqui. Bom, a gente já viu que a gente vive no mundo dos aspergilos, né? Sim, exatamente. A gente vive no meio deles, tem aqui no meio de todo mundo, né? A gente já teve algumas palestras antes, até com o Dr. Paulo Neufeld, que é o grande papa hoje, para mim, da micologia, aqui, um dos no mundo, e ele fala justamente isso, né? Você falou os fungos filamentosos, né? Vamos separar aqui entre unicelular e filamentosos, né? Que a Candida auris, nos últimos 5 anos, ficou famosa, né? Todo mundo começou a correr atrás da Candida auris, todo mundo começou a correr atrás de Malditoff para identificar a Candida auris, porque era difícil, né? Aí teve aquele boom da Candida auris. Aí passou a Candida, isso no meio da Covid, né? Passou a Candida auris, voltou-se a se falar de multiresistência em bactéria, e agora eu estou percebendo que de um tempo para cá, não sei se vocês que são da área estão vendo isso, de um tempo para cá voltou-se a se falar dos filamentosos. Apareceram na grande mídia que eu falo é televisão, jornal, justamente para aquelas pessoas que não são da área, de que infecções fúngicas estão voltando, né, a serem, principalmente dermatófitos. Na última semana eu vi umas 2 reportagens de televisão falando de dermatófitos, tipo assim, pessoas que estão indo para o hospital justamente com colonização, com infecção. E eu só queria, para poder a gente amarrar a coisa aqui, eles são oportunistas, né? Então, quem não é da nossa área que está vendo aqui a palestra, né? Ninguém fica preocupado de que o fungo vai correr atrás de você. Não é isso. Não tem nenhum que vai correr atrás de você. Um pouquinho diferente do vírus, que é mais fácil de você se contaminar, e a bactéria. Mas é oportunista. Então, você tem que ter um paciente, a grande maioria, com paciente com imunodepressão, algum quadro, né, de problema imunológico. E aí você não tem só o aspergilo, você tem todos os outros fungos. Mas, mesmo assim, esse é o que causa mais um número maior de infecção. Junto ali eu vi Cryptococcus, aspergilos, Candida auris e acho que tinha uma outra Cândida também, né? Isso, aqui, na verdade, essa lista, né, da Organização Mundial albicans. da Saúde, ela tem mais grupos de fungos, né, mas ela separou em grupo crítico, grupo grave, grupo... Esses que são... Não me lembro assim, as separações, mas o grupo crítico foi principalmente relacionado à gravidade da doença que causa, né? E há algumas esses são os top 4 aqui, assim, de infecções. Exatamente. Exatamente. E eu não sei se vai falar lá na frente, se eu estiver me adiantando, você me fala, Marcos, vai falar lá na frente. Você vai fazer uma relação entre ambiente, veterinária e o humano, para saber aonde que realmente você tem essa contaminação cruzada, ou essa... Não contaminação, vamos falar de contaminação, vamos falar de colonização cruzada, né? Você vai falar na frente sobre isso? Não, lá mais na frente, mais para os finalmente, assim, a gente vai fazer essa relação do que tem a ver o One Health com a infecção, né? Humana, animal e ambiental do aspergilos. Vamos chegar. Tá bom, obrigado. Vai para frente lá, desculpa. Não, imagina. Então, voltando, aqui está o aspergilos, né? Que nem a Emília tinha comentado, e aí ele tem as estruturas aqui, os conídeos, que além de ser a estrutura de reprodução assexuada dele, também é o propágulo infectante. Então, quando o indivíduo ele se infecta pelo aspergilos, é pela inalação dos conídeos. Então, aqui eu trouxe essa imagem que exemplifica bem, né, que a partir da inalação dos conídeos de aspergilos, cada grupo de paciente de risco desenvolve um tipo de manifestação clínica, porque a aspergilose ela tem também diferentes manifestações clínicas. Ela pode se manifestar de forma alérgica, de forma crônica ou de forma invasiva, ou não desenvolver infecção, né, ser só uma colonização. Então, agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma mais detalhadamente, né? Então, no caso da colonização, a gente vai ter um indivíduo saudável, que nem a gente aqui, que não tem nenhuma predisposição. A gente vai inalar esses conídeos, né, que estão no ambiente, e a partir do nosso sistema imune, o sistema imune ele vai eliminar, né, essas células fúngicas, esses conídeos que entraram, os macrófagos vão eliminar eles, o nosso sistema mucociliar vai expulsar, e aí a gente não vai desenvolver infecção. Então, vai acabar sendo só uma colonização, caso fique alguma coisa para trás. No caso da aspergilose broncopulmonar alérgica, que é a forma alérgica da doença, ela está principalmente relacionada a pacientes asmáticos ou com fibrose cística. Aí eu trouxe aqui um dado do GAF, de novo, que é aquele site que eu tinha comentado, que ele deduz, né, ele
traz uma aproximação que aproximadamente 5 milhões de pessoas asmáticas têm aspergilose broncopulmonar alérgica e poderiam se beneficiar de um tratamento antifúngico se diagnosticada. Então, como ocorre isso? O indivíduo é asmático, ele acaba inalando esses conídeos, e esses conídeos, quando entram no organismo, acabam se desenvolvendo em hifas, liberando antígenos, e esses antígenos acabam causando uma hipersensibilidade do sistema imune. Então, causa uma hiperreação dos eosinófilos e neutrófilos e acaba tendo uma reação alérgica ou uma exacerbação asmática, né, desse paciente. Então, os principais sintomas que tem nesse grupo é síbilos, mal-estar, episódios febris, tosse produtiva, dor no peito e sangue eosinofílico. Já na aspergilose pulmonar crônica, ela está principalmente associada a pacientes que já têm alguma condição pulmonar adjacente. Então, aqui eu trouxe como exemplo os pacientes que têm ou tiveram tuberculose e que é estimado que 1 a cada 15 pessoas que tiveram tuberculose vão vir a desenvolver uma aspergilose pulmonar crônica. Então, nesse caso, o que acontece? O indivíduo que já tem essa condição pulmonar adjacente, então que já tem um dano no parênquima pulmonar, podendo ser causado por uma tuberculose prévia, por uma doença pulmonar obstrutiva crônica mais grave, um câncer de pulmão tratado, vai fazer a assinalação de conídeos e vai ter um crescimento fúngico dentro daquele dano do parênquima pulmonar. Então, aquele paciente já tem esse dano no parênquima pulmonar e o fungo acaba se desenvolvendo ali. Então, ele acaba causando um maior dano a esse tecido que já está lesado. E no caso de um paciente que tem uma cavitação, né, por exemplo, um paciente que teve tuberculose e ficou com uma sequela cavitária, o aspergillus ele se desenvolve como uma bola fúngica. Então, ele faz um aglomerado de hifas dentro daquela cavidade que é cheia de oxigênio. Então, ele fica ali como uma bolinha, né? E causando essa infecção crônica nesse grupo de pacientes. A ventilação mecânica, ela facilita isso? Com certeza, mas aí, no caso da ventilação mecânica, é o que eu vou entrar aqui agora. Opa, então, a ventilação mecânica está principalmente associada, né, aos pacientes UTI. Então, está mais associada à aspergilose invasiva, porque é um grupo de risco mais imunossuprimido. Então, a aspergilose invasiva ela é principalmente associada a esse grupo de pacientes que tem algum tipo de imunossupressão. Inicialmente, né, lá no início da aspergilose, foi relacionada principalmente aos pacientes neutropênicos, então com uma imunossupressão clássica, mas com o passar assim, dos anos, né, com a avaliação, com a evolução também da virulência do fungo, foi sendo visto que outros grupos também eram considerados de risco, como pacientes em UTI, em ventilação mecânica, pacientes com infecções virais graves, como a influenza e agora nos últimos anos o Covid também, e também pacientes que têm DPOC grave também podem acabar desenvolvendo uma aspergilose invasiva, porque facilita realmente, por conta da imunossupressão, né, desses pacientes, que a infecção se desenvolva. Então, o paciente imunossuprimido faz a assinalação de conídeos e acaba tendo um crescimento fúngico pulmonar, porque não tem, né, aquela proteção do sistema imune. Então, essas hifas podem acabam invadindo o tecido, né? E em situações mais graves podem invadir os vasos, também causar uma infecção disseminada. Para o diagnóstico dessa doença, ele é um diagnóstico complicado, né? Porque, como eu disse, ele é um fungo onipresente, ubíquo, que está em todo lugar. Então, a gente tem disponível exames micológicos que a gente chama de clássicos, como a citologia e a cultura, a detecção de antígeno-anticorpo e a detecção de DNA. Na citologia é quando a gente avalia, então, a amostra clínica do paciente a partir do microscópio, a partir de alguma coloração ou algum reagente, mas ela tem baixa sensibilidade no caso da aspergilose. Para um paciente ter aspergilose e mostrar ali no exame micológico, na citologia, né, no micológico direto, a gente enxergar as hifas é bem difícil, então não é muito utilizado, não é preconizado, né, esse tipo de teste. A cultura, então, que é quando a gente avalia o crescimento de aspergillus naquela amostra clínica, tem uma dificuldade de interpretação, justamente por ele ser um fungo onipresente e que está relacionado a várias manifestações clínicas, então, dependendo do paciente, será que é uma colonização que esse paciente está? Será que é realmente a doença? Será que foi uma contaminação da amostra no processamento? Então,
geralmente o diagnóstico da aspergilose tem que vir acompanhado de outras técnicas complementares. Aí, dentro dessas técnicas complementares, a gente tem a detecção de antígeno-anticorpo. O anticorpo, a gente tem testes como ELISA e imunodifusão dupla em gel de agar. Então, testes que detectam anticorpo a partir do soro, né? E são utilizados principalmente para manifestação clínica da aspergilose alérgica e crônica, porque esses estão relacionados a um grupo de pacientes que não é imunossuprimido. Já para a aspergilose invasiva, a gente utiliza principalmente os antígenos, como a galactomanana e a beta-glucana, que são 2 componentes da parede celular fúngica. E preferencialmente a galactomanana, porque a galactomanana disponível nos testes é uma galactomanana específica do aspergillus, enquanto a beta-glucana identifica qualquer infecção fúngica. Então, pode ser um aspergillus, pode ser uma cândida, um histoplasma, que vai acabar identificando a partir do teste. E a gente tem a detecção de DNA, né, o PCR, a reação em cadeia da polimerase, que pode ser realizado de forma in-house, que a gente chama, né, que é quando pega alguma reação da literatura, ou em kits comercialmente disponíveis, que existem, mas não são aprovados pela Anvisa, então a gente não faz uso deles no Brasil para diagnóstico clínico. E apesar da gente saber que a detecção de DNA tem um potencial de aumentar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico, ela ainda não é amplamente aplicada justamente por essa dificuldade de padronização interlaboratorial das técnicas in-house. Então, os testes anteriores são mais utilizados para aspergillus ultimamente. Em relação também, além, né, dos exames micológicos, os exames de imagem torácica são complementares e essenciais no diagnóstico da aspergilose. Então, o que mais indica a aspergilose, nesse caso, são os nódulos pulmonares, as cavitações e as árvores em brotamento, quando se enxerga esses padrões nos exames de imagem, mas os infiltrados, as opacidades e as consolidações inespecíficas também têm que ser consideradas porque são relacionadas, né, a uma infecção pulmonar. Então, Marcos, eu vi a tua pergunta ali. Não sei se ela está aparecendo para todo mundo. Essa só não, tá aparece só para gente. Aí, tá. Júlia, quer fazer pergunta? A gente aproveita que está no meio daqui. Vou botar ela também. O Marcos perguntou: os profissionais em postos de saúde estão preparados para desconfiar de uma aspergilose em pacientes com outras patologias, como tuberculose e asma? Eu fiz essa pergunta, meninas, porque a gente passou agora, né? Foi anteontem, se não me engano, o Dia Mundial da Tuberculose. Se não me engano, foi segunda-feira? Acho que foi. Ontem. Ou domingo, não lembro. Bom, e o contexto é o seguinte, justamente de que esse tipo de doença tropical, né? Subdimensionada, subcoordenada pelo poder público, né? Ele envolve muita gente, justamente do que não é dos centros urbanos, né? E são geralmente pessoas que têm um nível de escolaridade menor. Então, a tuberculose é um fato da gente, assim como outros, como malária, tuberculose, como todas aquelas doenças de Chagas, todas aquelas doenças, né, que americano e europeu não sabem nem o que se trata, né? E as grandes farmacêuticas automaticamente também não sabem o que é isso, ou não têm interesse. Aí você fala sobre aspergiloses, a gente pegando o contexto de fungo, ele pode estar concomitante com asma, pode estar concomitante com a própria tuberculose, né? Já que a gente fala do aparelho respiratório da pessoa. Aí eu fico pensando aqui justamente, chegou uma pessoa, você está no Rio Grande, na cidade do Rio Grande, eu estou no Rio de Janeiro, mas nisso não tem diferença nenhuma, porque pode chegar no posto de saúde ali no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e o profissional pode ser totalmente ignorante em relação aí ao Sul para um diagnóstico no posto de saúde. Estou falando a gente chama aqui de UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, ou seja, aquela primeira, o cara saiu da casa dele, tossindo para caramba, pode ser de anos, pode ser de meses, pode ser de pouco tempo, mas tem asma, amigo. Pega aqui, volta para casa. Tá com tuberculose. Tá fazendo o programa de antibiótico? Tô. Mas o aspergillus, ele pode estar ali. Ele pode estar no meio. E aí, como é que é esse tratamento? Não sei se vocês têm como falar isso, que chega para vocês até pelo hospital, de tipo de pessoas que têm realmente 2, 3 doenças e não é diagnosticado. E aí, quando chega
num nível óbvio, né, de contaminação. Você, para fazer uma terapêutica de fungo filamentoso, todo mundo sabe, né, dentro da microbiologia, né, que o fungo filamentoso já é complicado de você tratar, né, quando ele ainda mais é área de respiração, onde está dentro de você, não é dermatófilo, está na pele. E você fazer o tratamento já é complicado. E você ter uma primeira doença de base, ou uma segunda. Me fala um pouquinho sobre isso, porque é complicado isso, né? A gente está falando de pessoas, se a gente falar em On Health, lá no final você vai falar, pessoas que trabalham na fazenda, pessoas que trabalham em sítio, o cara se contamina com cavalo, com porco, e nem sabe que se contaminou, né? Sim, então, na verdade, né, a aspergilose, várias doenças fúngicas não são muito conhecidas, principalmente dentro dos profissionais da saúde, né, muito menos pela população. Então, às vezes, nem cogitam, né, suspeitar de uma aspergilose, não cogitam pedir um exame micológico, e às vezes nem o hospital, nem o posto de saúde disponibiliza esse tipo de teste diagnóstico, então acaba que vai ficando para trás. Aqui, por exemplo, né, no hospital universitário, que é onde a gente presta diagnóstico, a gente faz um trabalho ativo, assim, de capacitação, de mostrar que existe a doença fúngica, de sempre bater nessa tecla, né? Tem um trabalho ativo em cima disso, e mesmo assim, às vezes, os profissionais da saúde pedem 1 milhão de exames de tuberculose antes de pedir um exame para fungos. Sim. Então, acaba que fica nesse limbo, assim, da doença fúngica ser sempre a última quando é suspeitada, né? Entendi. E eu brinco aqui, né? Eu estou 2 anos aqui no canal falando sobre isso. Enquanto eu fui microbiologista, hoje eu estou muito mais para marqueteiro e comercial do que microbiologista, mas já fui em algum momento da minha vida microbiologista. Eu sempre brinquei, tipo assim, dentro do laboratório, né, a microbiologia é igual a comida japonesa. Ou você ama ou odeia. Né? Então eu conheço pessoas que não passam nem na porta onde está escrito microbiologia, o cara dá a volta e vai embora. E dentro da microbiologia tem gente que odeia a micologia. Né? Adora bactéria, adora fungos. Quando você fala assim, vamos trabalhar ali com um fungo filamentoso, não quero não, é muito chato, não quero não. Eu conheço pessoas assim. Então você vê que a gente está trabalhando aqui dentro de uma área de micro-organismos que dentro da própria nossa área de saúde, né, de biólogos, de biomédicos, farmacêuticos, microbiologistas, ela já não é uma área tipo assim, não quero trabalhar com filamentoso, não, eu quero trabalhar com PCR no vírus, agora que está na onda disso. E aí eu fico pensando justamente no profissional, né, o enfermeiro, aqueles que fazem parte do contexto da organização de saúde, né? Não do microbiologista do laboratório, mas o enfermeiro, o biomédico que está lá na ponta, o médico, né, que é generalista, ele tem que pensar em tudo. E aí ele tem que pensar ainda justamente de que existe a possibilidade de ter uma infecção fúngica filamentosa, que pode ser um aspergillus ou não, pode ser um outro, pode ser um histoplasma, pode ser outra coisa, né? Aí a gente está começando a entrar mais cada vez profundamente na coisa. E que é a segunda pergunta que eu coloquei aqui, que é o percentual de sucesso na terapêutica da aspergilose. Porque a gente sabe que o percentual de sucesso da terapêutica com fungo filamentoso, né, ele poderia ser comparado, assim, mal comparado, mas comparando já com a tuberculose, tipo assim, não é uma coisa tão fácil. Né? Até porque as drogas, não sei se você vai falar na frente, elas são muito parecidas de atuação com a célula humana, e aí, tipo assim, você mata o fungo e mata a pessoa, então não adianta, tem que ser uma coisa diferente, que é o grande problema da anfotericina B, né? Que já é usada há anos, só que você tem zilhões de efeitos colaterais. Como é que você vê isso? Ainda mais, desculpa, sem querer atropelar, porque eu vi que a faculdade de vocês, acho que a Emília falou, né? Vocês têm uma atuação bem legal de ir em escola, em lugares fora da faculdade, de falar com pessoas que não são nem da nossa área, para saber, tipo assim, gente, olha, existe essa possibilidade. E ainda mais sendo no Rio Grande, que eu acho, né? Você tem uma área rural muito mais próxima de vocês do que a gente aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Então, eu acho interessante falar sobre isso de pessoas, de divulgar, né, que é a divulgação da microbiologia, né? Sim, com certeza. Então, de números, assim, de sucesso na terapêutica, eu não vou saber te dizer com certeza, mas é um tratamento longo, com um medicamento que tem muitos efeitos colaterais, o da aspergilose a gente vai falar mais para frente, mas não está tão associado à anfotericina B, é mais aos azóis, né, mais ao itraconazol,
ao voriconazol, hospitais que têm disponibilidade, né? Mas é um tratamento longo e que tem efeitos colaterais e que às vezes é de difícil adesão do paciente. Então ele melhora um pouco, ele larga o tratamento e segue a vida normal, Igualzinho a tuberculose. Exatamente, é bem parecido nessa questão. Tá bom. Obrigado. Então, aqui no final eu tinha colocado só um resuminho da aspergilose broncopulmonar alérgica. Ela está principalmente associada a pacientes asmáticos e com fibrose cística. E o diagnóstico ideal, né, seria a detecção de IgE pela hipersensibilidade, né, alérgica que ela dá. A aspergilose pulmonar crônica, uma doença pulmonar adjacente, é o principal fator de risco. E o principal método diagnóstico é a detecção de IgG, que demonstra, né, infecção ativa. E a aspergilose invasiva, principalmente os pacientes com algum tipo de imunossupressão, e a detecção de antígeno. Aí agora entrando um pouco na aspergilose em animais, assim como nos humanos, a aspergilose em animais está associada principalmente à condição daquele hospedeiro. Então, se o animal tem alguma situação de estresse, ele está em por algum motivo com alguma imunossupressão. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente citar onde que o aspergillus pode atuar, né, nesses casos. Eu trouxe aspergilose em invertebrados. Então, o aspergillus sidovi, que é essa espécie associada principalmente à infecção em corais, ela está associada a uma grande erradicação que teve de gorgônias, que é essa espécie de coral aqui da fotinha, nas Coral? Bahamas. Nossa, Coral. olha, micromeio informação, cara. Eu ia morrer sem saber disso. Então, ele foi responsável por uma erradicação dessa espécie de corais nas Bahamas em 1980, se eu não me engano, por aí, e é considerado uma epizootia entre os corais, principalmente essa espécie, né, sendo a principal doença que afeta esses animais, que varia de 8% a quase 60% de prevalência nesse grupo. E essa mesma espécie ela foi isolada em esponjas marinhas, o que deduz, né, que talvez seja um novo reservatório da infecção por aspergillus. Uma das hipóteses, né, do porquê que ele afeta esses animais marinhos é que, como o aspergillus ele é um fungo patógeno terrestre, então pode ser que esses animais marinhos, né, acabam sendo um hospedeiro ingênuo, como diz nos artigos, mais ou menos. Então, de fácil acesso para o aspergillus infectar eles. Então, o aspergillus nesse grupo de animais é considerado um potente efetor da mudança nas populações e comunidades marinhas naturais. Porque esse episódio nas Bahamas destruiu, né, as comunidades que tinha dessa espécie de corais, dessas gorgônias, que eram grandes populações, transformando em pequenas populações mais esporádicas. Então, acabou causando esse impacto ambiental naquela região. Outra espécie, outro exemplo de animal invertebrado que é afetado pela aspergilose são as abelhas. Então, principalmente as larvas e as pupas. Está principalmente relacionado ao Aspergillus flavus, que é uma espécie de aspergillus que produz a aflotoxina. Então, o aspergillus ele acaba infectando a larva ou a pupa, né, das abelhas a partir do tegumento e acaba cobrindo esses animais com os conídeos, fazendo com que eles morram e se tornem rígidos. E com essa rigidez, eles também envolvem elas, né, mofam elas com seus conídeos, e ele fica assim nas células da colmeia, né, fica com aquela célula mofada assim, e as abelhas operárias não conseguem remover o fungo dali. Então, para as abelhas, isso é um problemão, porque fica ali aquele fungo no meio da colmeia e eles não conseguem tirar. Não é uma condição comum, assim, é uma condição meio considerada rara, mas em alguns países é inclusive de notificação obrigatória, quando se vê que tem o fungo, o aspergillus, né, nas colmeias, causando essa doença, tem que notificar para as autoridades para que seja feita essa notificação. Isso tem alguma ligação com temperatura, aumento de temperatura, efeito estufa, alguma? Estou tentando ligar o meio ambiente a uma colonização que não existia e que começa a existir. Tem alguma coisa de estudo sobre isso? Então, na verdade, né, se imagina que, assim como aspergillus, que aquecimento global, todas essas coisas acabaram permitindo com que ele conseguisse
invadir os hospedeiros, por conta de que, né, no ambiente ele fica lá numa temperatura de 25, 30 graus, e os hospedeiros mamíferos, principalmente, né, estão a 37 graus, então a temperatura do ambiente, que fez com que ele desenvolvesse essas alterações, né, que a Emília comentou lá no início, que causam uma virulência, também permitisse que ele acabasse acometendo esses hospedeiros. E aqui no caso das abelhas, né, é só quando a colmeia está com alguma condição de imunossupressão, né, com algum problema de ambiente, alguma, como é que eu posso dizer a palavra? Uma desestabilidade, né, com uma mudança assim. E aí eu trouxe esses 2 invertebrados, e até onde se sabe, esses 2 são os únicos invertebrados associados à aspergilose. Então é importante dizer também que o aspergillus não é um patógeno primário, que nem, por exemplo, o Cordyceps, da série The Last of Us, que é um patógeno primário, né, de formigas, de baratas. Então, ele só acomete aqueles que já estão em alguma condição de debilidade. Aí eu trouxe também o exemplo da aspergilose em répteis. Ela está principalmente associada a lesões cutâneas. Já foi relatado dermatite em tartarugas, em crocodilos, mais associado a esses animais. Mas situação de estresse, de cativeiro, né, cativeiro que não é tão adequado para aquele animal, também pode levar à infecção oportunista. Já foi relatado a aspergilose pulmonar, provada com histopatologia, e em cobras de estimação, né, em cobras que eram criadas em casa e acabaram desenvolvendo a aspergilose pulmonar. Agora, entrando nos mamíferos, eu trouxe o cachorro e o gato. Então, o cachorro, ele tem principalmente associado a aspergilose sinonasal, que é a mais comum, então acaba causando secreção nesses animais, né? A infecção, ele inala os conídeos de aspergillus, que nem os humanos, e acaba causando uma infecção que causa uma secreção e que é de difícil tratamento. Não é muito comum, é uma causa meio rara, sim, e acomete principalmente pastor alemão e Rottweiler, está associado mais a essas 2 raças. E em casos mais graves pode acabar causando... Será que pela formação do crânio? Exatamente, pelo formato do crânio. Agora não vou me lembrar certinho o nome dos crânios, mas eu sei que os braquiocefálicos não estão muito associados. É que eu tenho salsicha, então eu já estou me tornando um especialista em tudo quanto é doença que pode atingir um salsicha, entendeu? Então já ouvi falar com a veterinária de que focinho curto, focinho longo, tudo que pode ser mais vinculado a uma contaminação microbiológica, né? Sim, acaba... Tudo pode ser um motivo, né, de infecção por micro-organismos. E aí, nos gatos, também tem a relação com a nasocinusal, né, a sino nasal, e sino orbital também tem sido relatada. A aspergilose orbital nesses animais é considerada uma doença emergente, está principalmente associado pelo aumento das infecções virais dos gatos, né? Então, a FIV e a FeLV acabam facilitando essa infecção. E a sino orbital está relacionada a uma evolução da sino nasal. Então, o gato, ele desenvolve a aspergilose sino nasal, e se ele não tem um tratamento, se ele não está sendo tratado, ou se tem uma evolução mais rápida por conta da FIV e da FeLV, acaba evoluindo para uma aspergilose orbital, que é de difícil tratamento e geralmente não tem um prognóstico muito bom. Além desses 2, eu trouxe também os ruminantes e os cavalos, principalmente as vacas, né? Que está associada principalmente à pneumonia e à gastroenterite. Essa associação se dá principalmente porque esses animais ficam, né, lá no feno, na silagem, e o aspergillus é muito comum nesses locais. Então, é um ambiente que ele fica ali de boa, no feno, e as vacas ficam ali naquele ambiente, se alimentam de grama, que ele também está ali, que nem a Emília disse, ele fica no solo. Então, ele acaba tendo contato com aspergillus ali no estômago, que pode evoluir para uma gastroenterite, quando esse animal tem alguma condição predisponente, ou para uma pneumonia, quando acaba tendo uma evasão, né, do sistema gastrointestinal para o restante do organismo. E as vacas leiteiras, né, elas são consideradas como se fossem imunossuprimidas, elas acabam ficando com o sistema imunológico mais debilitado, e se elas já estão com alguma infecção por aspergillus, sendo pela gastroenterite ou pneumonia, ela pode acabar evoluindo para uma mastite, uma placentite, e para aborto, no caso, né, se aquele animal está prenho.
E nos cavalos, ela está associada principalmente à infecção das bolsas guturais, que são bolsas de ar que ficam na região do pescoço dos cavalos. Então, ele inala os conídeos, eles acabam invadindo essas regiões e se proliferando ali. E aí, enquanto ele não invade os nervos ou os vasos que tem ali do lado, ele fica sem nenhuma reação. Mas a partir do momento que a infecção também acomete esses nervos, esses órgãos mais internos, tem uma evolução rápida e acaba tendo um prognóstico não muito bom. E a pneumonia, da mesma forma que acontece nas vacas, né, nos ruminantes, a partir do contato do cavalo com o feno, se ele está com alguma condição predisponente, ele acaba também desenvolvendo essa pneumonia que evolui muito rápido. Aí eu trouxe aqui também nos cavalos um exemplo de um trabalho do grupo que a gente tem. Ele ainda não está publicado, mas logo vai estar, se tudo der certo, que a aspergilose, além de também acometer, né, as bolsas guturais e a pneumonia, ela também pode evoluir para uma disseminação nos cavalos e tem um prognóstico bem ruim, porque aí acomete todos os órgãos. Eu trouxe aqui as imagens, né, do trabalho. Então, aqui no pulmão dá para ver as lesões, aqui nos outros órgãos também está circuladinho ali de verde, que a gente consegue enxergar a contaminação. E esses animais acabam morrendo como se fosse um mal súbito. O aspergillus no cavalo, nesse gradiente de infecção, ele causa um choque séptico no cavalo? Então, o animal ele começa a ter, por exemplo, ficar cansado, ficar com sintomas respiratórios, mas ele tem uma evolução muito rápida, então o cavalo acaba morre rápido. Então é difícil assim o diagnóstico, o tratamento. Pensando aqui sobre criação, né? O pessoal que trabalha com cavalo de corrida, hipódromo, ou criação de cavalo e de vaca, justamente para carne de corte, existe uma prevenção para isso? Tipo, porque a gente está falando aqui de animais que em algum momento se tornaram imunodeprimidos. E aí, sendo imunodeprimido, ele está suscetível a qualquer invasor, né, daquele meio ambiente onde ele vive. Como você falou aqui, o aspergillus está no feno, óbvio. Onde tem cavalo tem feno, onde tem vaca tem feno, ou caprino, ou um monte de coisa que está vinculada a isso. Então, tipo, eu entendo de que, havendo um quadro de baixa imunológica, ele está suscetível a isso. Então, são duas coisas. Trata-se a baixa imunológica antes dele ser contaminado, ou você tem uma terapêutica preventiva, de tipo, usando aqui, dar antibiótico para todo mundo antes. Não sei. Existe então, isso? Uma das causas, né, da imunossupressão nesses animais que acaba causando a infecção por aspergilose é justamente o tratamento com antibiótico muito forte. Então, eles passam muito tempo dando antibiótico para esses animais, de repente tentando evitar outras infecções. Aí eu já não vou saber te dizer com certeza. Estou supondo. E acaba desenvolvendo a aspergilose, exatamente. Acaba acometendo outra infecção. Mas para evitar a aspergilose nesses animais, acho que só mantendo eles saudáveis. Assim, e é interessante agora que eu estou lembrando aqui sobre... Aí eu estou lembrando de algum tempo do meu mestrado, alguns aninhos, vocês não estavam ainda aí, mas eu lembrei de aflatoxina em grãos. Justamente, você tem uma contaminação, na minha época, quando eu fiz o mestrado lá na Rural, você tinha um grupo de estudo na Rural aqui do Rio, bem grande, sobre a aflatoxina, e eu lembro dele sobre amendoim, milho e tudo que era grão, que você poderia ter uma contaminação muito grande da microbiologia de alimentos, né, que era onde eu fiz mestrado lá, e repassar isso tanto para o humano como para o animal. E aí, tipo assim, você não precisa ter nenhum sistema imune ruim. Na verdade, você está se alimentando de fungo, e o fungo tem uma toxina, então, tipo assim, ou você desenvolve o fungo por você estar comendo um amendoim ou milho contaminado, ou você está ingerindo a aflatoxina, que vai diretamente para o fígado, aí começa a causar um monte de outras reações dentro do organismo do hospedeiro, né? do animal ou do humano. É interessante lembrar dessa parte, que tem a parte de alimentos também, a micro de alimentos, ela está vinculada também à aspergilose, né? Sim, mais para frente a gente vai falar também. Vai falar sobre isso, já me adiantei. Vamos falar.
Agora, entrando na aspergilose em aves, vou tentar passar um pouco mais rápido, porque eu vi que agora já... Não, tá tranquilo, temos tempo. Temos até meia-noite, fica tranquilo. A aspergilose em aves, então, diferente dos outros animais que eu citei, que estava principalmente associada a uma imunossupressão, as aves, elas têm uma anatomia que favorece o desenvolvimento da aspergilose. Então, o trato respiratório desses animais é o sistema pulmão-saco aéreo. Então, eles têm esses sacos aéreos junto do pulmão, que é o que faz ter esse fluxo de ar e esse contato do oxigênio com os alvéolos. Então, é como se fosse uma gaita de fole que o ar fica entrando diretamente ali. Então, favorece a contaminação por esse fluxo de ar que fica entrando e pode acabar causando essa deposição de partículas, principalmente conídeos de aspergilos, né, que são conídeos pequenos e que conseguem se alocar ali certinho. Então, além disso, as aves elas não têm uma grande quantidade de células do sistema imune capaz de remover esses corpos estranhos, e eles não têm tanto esse sistema mucociliar que a gente tem para retirar, né, essas células. Então, é comum em todas as aves são propícias a desenvolver, mas eu trouxe aqui especialmente os pinguins, porque aqui a gente tem um trabalho em parceria com o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, da FURG, o CRAN, que ele é um centro de recuperação desses animais que chegam, né, da costa, então, principalmente pinguins de Magalhães, que estão aqui, né, no processo de migração, passam por nós e acabam tendo algum problema e ficando ali para recuperação, e animais marinhos, né, aves marinhas. Então, foram realizados alguns trabalhos, por muito tempo foi a linha de frente do laboratório, então eu trouxe alguns aqui para a gente ir comentando. Então, a aspergilose como um limitante durante a recuperação dos pinguins de Magalhães. Então, durante 2 anos, foi feita uma avaliação de 52 pinguins de Magalhães. Ao longo desse período, 40 aves foram recuperadas e 12 morreram. Então, foi realizada a necrópsia, o exame histológico e micológico, e dessas 12 que morreram, 5 tinham aspergilose. Então, 42% desses animais acabaram morrendo de aspergilose no período de recuperação desses animais. Aqui também outro trabalho em que o Aspergillus fumigati, que foi o que a Emília comentou que era o mais comum, né, na infecção clínica, né, causou aspergilose em 14 dos 15 pinguins que foram incluídos com aspergilose nesse período de estudo. Desses 5 foi restrito somente ao sistema respiratório e os outros 10 tiveram, além da infecção no sistema respiratório, também a infecção disseminada, então acometendo os rins, o fígado, ali a traqueia, né, tendo uma alteração vocal, esôfago, estômago e intestino. Outro trabalho que avaliou a incidência, a densidade dos pinguins com aspergilose nesse centro de reabilitação, então, durante o período de tempo foi avaliado foram vistos 327 pinguins com aspergilose, e foi testado também, um dos trabalhos, foi utilizar a imunodifusão dupla em gel de agar, então a detecção de anticorpos, para o diagnóstico desses pinguins. Então, foram incluídos 134 pinguins, que foram monitorados semanalmente, totalizando 660 amostras de soro. Desses pinguins incluídos, 37 morreram e 33 foi por aspergilose, e desses 33 comprovados, 21 tiveram anticorpos anti-aspergillus fumigatus a partir da imunodifusão. Então, por um período, a gente também fez o diagnóstico desses pinguins, fazemos até hoje, na verdade, a partir da imunodifusão dupla em gel de agar, então a partir da detecção de anticorpo. Além dos pinguins, também foi vista aspergilose em outros animais, então em albatrozes, que teve uma taxa de mortalidade de 3 a cada 14 animais, então 21% de morte a partir da aspergilose. E além dos animais em cativeiro, também é realizada uma coleta dos animais que morrem e então que estavam em vida livres, né, acabaram morrendo, é feita a necrópsia. Então foi avaliada a aspergilose também em animais de vida livre. Foi avaliada em 3 aves, no biguá, na gaivota Maria Velha e na pardela preta. Foi verificado que os 3 também tiveram aspergilose, né, feita a avaliação micológica da necrópsia. E o último trabalho que saiu do grupo
foi realizada uma avaliação dos pinguins de Magalhães em vida livre. Então, foram avaliados os pinguins coletados em processo migratório, então aqui na praia do Cassino, que é aqui em Rio Grande, que é onde eles passam, onde são coletados por centro de recuperação. E também foi realizado As pesquisadoras envolvidas, né, a Aris e a Vanice, foram para a Patagônia, para uma colônia desses animais, também coletar as carcaças para avaliar se tinha aspergilose nesses animais. Então, nos animais de vida livre, foi avaliada 2,5% de mortalidade associada à aspergilose nesses animais. Bom, então agora falando das micotoxinas, que também é algo muito importante do aspergilos. A micotoxina é um metabólico secundário que o aspergillus produz, e principalmente a aflatoxina, que está relacionada ao aspergillus flavi, e a ocratoxina A. Então, ela possui uma grande importância relacionada na agricultura, no cultivo de grãos, oleaginosas, sementes. Então, ele causa uma grande perda econômica pela contaminação, e é necessário o controle do cultivo, principalmente o armazenamento na questão da umidade e da temperatura, porque isso causa bastante prejuízo. E a Anvisa, ela tem um controle de qualidade desses alimentos, que na embalagem a gente consegue ver esse selo ali, por exemplo, em pasta de amendoim, a gente consegue ver a qualidade certificada. E tem muitas embalagens que não tem essa certificação, então a quantidade de aflatoxina ali não está sendo investigada, né? Bom, então, como tratamento antifúngico, a gente tem 3 principais grupos de antifúngicos disponíveis, apenas. As equinocandinas são os melhores porque eles inibem a produção de beta-glucana, que é da parede celular, então não vai ter toxicidade para a gente, só que ela é muito cara, então ela é raramente utilizada, então fica mais entre a anfotericina e principalmente os azóis a utilização. A anfotericina se liga diretamente com o ergosterol, que é fungicida, e os azóis, o mecanismo de ação é a biossíntese do ergosterol, que é um constituinte da membrana celular, que ele faz parar de funcionar uma enzima que causa fluidez na membrana. Então, como linha de frente, os azólicos eles são a primeira escolha para o tratamento da aspergilose. E isso está intrinsecamente relacionado aos casos de resistência que vêm sendo registrados nas últimas décadas. E, dada a disponibilidade limitada dos medicamentos antifúngicos para tratar infecções fúngicas, esse aumento nas taxas de resistência apresenta um problema bastante grande, principalmente porque é necessária a profilaxia e tratamento e também os fungicidas na agricultura. Então, essas mutações de resistência azólicas em aspergillus fumigati, coletados do seu habitat natural, eles evidenciaram ser o responsável por 80% da resistência clínica aos azóis. Ou seja, o ambiente está totalmente influenciando a resistência clínica dos aspergillus. As mutações ocorrem por diversas formas, mas principalmente pelos genes que codificam as proteínas-alvo, ou também pelo aumento da expressão de bombas de fluxo. Então, pegando um triazol que é bastante utilizado, que é o itraconazol, que, como eu falei, inibe a biossíntese do ergosterol, a gente tem... Pode passar, Mari. A gente tem o uso dele bastante grande na agricultura, porque é necessário. O aspergilo está lá na agricultura e lá se utiliza toneladas de azóis todos os dias. E esse azol da agricultura, ele tem a mesma estrutura química dos azóis que são utilizados na clínica para o tratamento de aspergilose e outras doenças fúngicas. E é aí que está o problema, porque esses azóis, eles têm uma meia-vida bastante grande, então eles persistem muito no ambiente, eles continuam nos embocamentos de rios e lagos, e ali esse azol ele pode entrar em contato com micro-organismos e desenvolver uma resistência. Então, ele já tem esses micro-organismos, antes de infectar a pessoa, já tem
um contato inicial com esse azol. E isso é autorizado pelo governo, Emília? A quantidade de azol utilizada? Isso. Então, tem acho que politicamente está precisando rever isso, porque ali a bancada da agricultura, esqueci o nome, os agro, eles dominam no Congresso, né? Então, muitas vezes, para facilitar a plantação, que é necessário a utilização de pesticidas, só que eles utilizam numa quantidade maior para evitar perdas econômicas, né? Então, eu acho que deve sim existir deve rever essa quantidade que é disponibilizada ali. Então, isso tem tudo a ver com One Health, né? Que é o equilíbrio entre saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental. Tudo que a gente falou aqui deu para ver que tudo está interligado. A gente não tem como. A gente foca muito em saúde humana, mas não tem como a gente ter uma saúde humana se a saúde ambiental e a saúde animal estiverem desequilibradas. A gente teve recém um exemplo disso, que foi a pandemia, né? Que está tudo relacionado a como que o ambiente animal impacta na saúde humana. E como já foi falado, o papel das mudanças climáticas, né, nessa emergência de novas doenças infecciosas é uma questão bastante a se pensar, assim, porque imagina, um exemplo do Aspergillus, ele estava lá no ambiente e ele consegue, a partir do aquecimento global, se conseguir chegar numa temperatura maior da endotermia dos mamíferos, que é de 37 graus, e causar a doença, né? Que o corpo não consegue combater. E isso pode ser que daqui a pouco outros micro-organismos também consigam se adaptar a essa temperatura e vir a causar doença, que antes já não causava. Já virou série. Já como virou é o caso série. da Auris, que ela é bastante resistente até a ambientes salinos e tudo mais. Então é tudo. E também tem uma quantidade de temperatura que ela consegue suportar, tudo por conta desse aquecimento, né? Então, esse olhar sistêmico perante o todo é o que é o One Health. Aqui é um exemplo também de como o Aspergillus, lá da agricultura, ele pode ser alocado para a região urbana, como, por exemplo, através das aves, porque elas forrageiam no campo agrícola, e aí elas são migratórias e elas vão passando para tudo quanto é lugar, né? E aí elas vão carregando essas cepas que já estão resistentes, que já entraram em contato lá com os azóis na agricultura. Pode passar, mãe. Mas também não é só de malefício, né? Que a gente falou aqui bastante de coisa ruim, mas os Aspergillus, eles têm muito benefícios, principalmente na indústria farmacêutica e na indústria bioquímica, com a produção de muitos medicamentos e enzimas, ácidos, como ácido málico, ácido ascórbico, ácido glucônico, ácido cítrico. O pigmento da Coca-Cola é o Aspergillus niger, que é o responsável. Ele é um ciclador para o ambiente, né? Enfim, então ele é muito importante como benéfico para nós. Bom, muito obrigada pela atenção. Aqui está o nosso @ do laboratório, no Instagram, nos sigam lá. E esses são os e-mails da nossa orientadora, o meu e da Mari. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar por e-mail que a gente responde. Achei bem legal a apresentação de vocês, bem abrangente, né? Eu dei um toquezinho aqui, assim, nem sabia o que ia passar na frente, mas acabei adiantando alguns assuntos, mas achei bem legal, bem interessante. Júlia, temos perguntas? Então, acho que não. Acho que né? respondemos Então, todas. O pessoal está inibido hoje, segunda-feira, então o pessoal está com sono. Mas achei bem legal esse enfoque de vocês. Acho que todo mundo que está aqui na live hoje, pelo menos eu, quando eu olhar para o pinguim agora, eu vou lembrar do Aspergillus, que eu não sabia.
que o pinguim poderia ser contaminado pelo aspergillus, o coral também. Então, a minha vida de mergulhador no passado, eu nunca soube disso. É interessante, e é interessante de que tudo está conectado. A gente já teve algumas palestras aqui no passado, justamente disso, né? E como uma de vocês falou, não lembro, do Covid, né? Tudo voltou a surgir no Covid quando você teve a comprovação de que o pet, né? Ele pega Covid, ele passa para o dono passa para o pet. Então, na verdade, não é só uma coisa compartimentada, ou seja, o ambiente que você vive dentro de casa, né? Eu não estou nem falando no campo, não estou falando na fazenda. Na sua casa, você tem o gato, o cachorro, você tem o periquito, você tem uma tartaruga. Aquilo é um microambiente, né? E aquilo ali você pode passar alguma coisa de um para o outro para um. Né? A gente tem todo o cuidado que tenha, né? A gente viu na palestra de vocês que tudo está vinculado a um quadro de imunodepressão, mas que a gente sabe que alguns outros fatores podem causar imunodepressão. E a imunodepressão abre a porta para um monte de outras coisas. Né? Achei bem legal, muito obrigado pela palestra de vocês. A Janaína, acho que a Janaína não está aqui, tem algumas coisas. Temos uma pergunta. Sim, vou jogar aqui na tela. Aqui temos. O Luan Matos perguntou: pode existir uma associação entre infecções bacterianas e aspergilose? Se sim, existe algum estudo que liste quais as principais bactérias patogênicas que possam se associar à aspergilose? Então, diretamente, assim, uma bactéria associada à aspergilose, até onde eu sei, não é listado. Mas ter uma infecção bacteriana já é uma condição que acaba causando uma imunossupressão naquele paciente, que pode fazer com que ele desenvolva uma aspergilose. Nesse caso, juntamente com um tratamento antibacteriano, também pode acabar levando a esse desenvolvimento pela debilitação, né, do sistema imune como um todo. Bem interessante. Justamente o que a gente está falando, né? Um quadro leva a outro, e aí o que a gente tem que fazer hoje é evitar de que o quadro todo se conecte. Tudo se conecte, né? Inclusive aquilo que a Emília falou, justamente, você tem uma bancada, né, sem falar de política, que é proibido falar de política aqui, mas você tem uma bancada do agro muito forte, onde você tem ainda o uso de pesticidas, de químico agrícola, que vai contaminar quem está lá no mercado, que não tem nada a ver com isso, vai comprar a alface dele e vai ter algum problema. A gente sabe disso. Bom, meninas, agradeço 1h10 de palestra, foi muito legal o nosso papo, acho que para todo mundo que está aqui, que vai ver depois no YouTube, foi bem esclarecedor, né? Acho que o conceito de One Health, acho que a gente tem que sedimentar isso, vocês estão fazendo isso na faculdade, aqui nós somos um pequeno canal que tenta levar informação para todo mundo, mas a gente está na mesma vibe, é de levar a informação de que nada está desconectado, inclusive o efeito estufa, né? Exatamente. Então, como eu falei lá, né? Até virou filme. Hoje temos um fungo assassino, né? Porque virou filme. Mas na brincadeira ou não, está tudo conectado, né? Você tem um aumento de temperatura, micro-organismos que não cresciam em lugar A, B, C começam a crescer, começa a infectar animais, que começa a infectar o homem, e você tem um ciclo, né? Foi assim lá no início, lá quando surgiu o HIV, foi assim que surgiu o Corine, é assim que será as próximas pandemias que vão acontecer, e não só vinculadas ao vírus, mas também bactérias, né, e fungo. A cena mais famosa é a Candida auris, que a gente falou há algum tempo atrás, mas acho que os filamentosos, de novo, eles não são o filho feio. O filamentoso ele não pode ser o filho feio, mas é uma coisa bem interessante. É muito interessante porque ele é bem diferente de vírus e bactéria, então é muito interessante. Para quem gosta, é muito interessante trabalhar com filamentoso. Tá bom? Agradeço mais uma vez o tempo de vocês nessa hora, 1h20, 1h10 que a gente está aqui. Muito obrigado. Júlia, mensagens finais. Quero agradecer a todos que participaram com a gente, que mandaram perguntas, e lembrar que quem quiser o certificado de participação, só solicitar através do DM do Micromeio, mandando o nome completo e o e-mail, em até 1 hora após o término da live, que a gente encaminha para vocês. Mais uma vez agradecer a todos, a doutora Emília, a doutora Mariana, e desejar a todos uma ótima noite.
Isso. Não esqueçam, amanhã tem mais, até sexta-feira, uma palestra por dia, às 7h30, vários assuntos das mais variadas vertentes da microbiologia. É só seguir a gente aqui, siga a gente no YouTube, no Instagram, e vejam depois as palestras no YouTube que estão gravadas, ok? Doutoras, eu deixo agora vocês duas se despedirem de todo mundo, vocês fecham a live, vocês duas. Eu gostaria Então de tá. agradecer, né? Vai, Emília. Eu gostaria Vai. de agradecer, assim, é a primeira vez assim, que eu, pelo menos eu tive a oportunidade de falar, assim, para mais pessoas. Então, achei muito bom o convite. E quem sabe aí nas próximas, a gente com certeza vai topar de participar e trazer outros Lógico, esse assunto é gigante, vocês podem voltar aqui. Com certeza que a gente tem muito mais coisa para falar. Sim. E eu também queria pedir ali para lembrar de votar na Mari, eu acho que ela vai falar. Mas ela merece, e a gente, imagina, Tá certo. entre tantos finalistas, ela ficou entre as 10, então acho que vale a pena pedir voto para ela. Site da talvez, Promega. se der para colocar algum tipo de link para ir já direto no site da Promega ali embaixo, não sei se depois a gente pode botar, para a pessoa precisar entrar no site, né? A gente pode divulgar no Instagram, que aí acho que pode ser. A gente divulga no Instagram. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Então tá, gente, muito obrigada. Queria agradecer o convite também, queria parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês fazem, né, e divulgar, sim, a microbiologia, que é tão importante, tão interessante, que precisa ser divulgada. E já que a Emília divulgou meu prêmio, pediu para vocês votarem em mim, eu vou aproveitar e eu vou divulgar, que a gente acabou esquecendo de botar uma fotinha nos slides, mas desse mundo dos fungos, a nossa orientadora e a Vanice, que está ali nos comentários, escreveram um livro que é maravilhoso, assim, de curiosidades de fungos. Tem, inclusive, uma relação dos fungos com a extinção dos dinossauros, essa questão de aquecimento global. O nome do livro é Fungopédia, tem na Amazon, tem para Kindle, tem e-book, e se vocês quiserem adquirir o físico também, tem ali no Instagram do laboratório, quem quiser mandar mensagem. É um livro bem legal de curiosidades fúngicas, então quem tiver interesse, aproveitando para divulgar também. Legal, divulgação científica, sempre. Exatamente. Meninas, muito obrigado. Agradeço a todos. Amanhã, 7h30, tem mais. Tá bom? Abraços. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.